Declarações que repercutiram bastante, dadas por um parlamentar paulista na Assembleia Legislativa de São Paulo, onde houve, por parte do parlamentar, verdadeiros xingamentos contra o arcebispo de Brasília, Dom Orlando Brandes, e, claro, também sobre outros integrantes da Igreja Católica. Padre Flávio, esse deputado, ele pisou na bola, numa palavra clássica, uma palavra pisou atual. Na bola e muito, não é? Terminou chamando a atenção de maneira negativa para a própria pessoa dele. Me permita, Arivan, para situar aqueles que nos acompanham, fazer uma pequena memória. No dia 12 de dezembro, dia de Nossa Senhora Aparecida, dia das crianças e feriado nacional, o arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, na principal missa que se celebra no Santuário Nacional neste dia, 12 de outubro, ele, durante a homilia, fez um pronunciamento que a muitos ouvidos soaram como uma crítica ao governo federal. Abro aspas para Dom Orlando. Ele disse assim durante a sua homilia realizada na Basílica de Aparecida no dia 12 de outubro. Para ser pátria amada, a pátria deve ser uma pátria sem ódio. Para ser pátria amada, deve ser uma república sem mentira e sem fake news. Para ser pátria amada, deve ser uma pátria sem corrupção e pátria amada com a fraternidade. Esta declaração, que caiu, digamos assim, como uma luva sobre o cenário nacional, porque temas como fake news, pandemia, armamento, são temas que estão na pauta, né, da grande mídia, foi logo aplicada ao presidente da República, né, como se o arcebispo estivesse falando com ele ou para ele. Inclusive, nesse dia, o presidente foi também até Aparecida do Norte. Ele, o próprio presidente, não se manifestou sobre esse assunto, sobre essas palavras do arcebispo Dom Orlando Brandes. Quem se manifestou de forma lamentável e, digamos assim, violando o decoro, não é, da ALESP, da Assembleia Legislativa de São Paulo, foi um deputado chamado Frederico Dávila, que pertence ao PSL paulista. 2 dias depois, esse deputado Frederico Dávila subiu à tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para se contrapor ao arcebispo Dom Orlando e à sua fala durante a missa na Basílica de Aparecida. Abro aspas para o deputado. Ele assim disse: pátria amada é a que não se submete a essa gentalha, seu safado, referindo-se ao arcebispo Dom Orlando. E continuou atacando os bispos e o próprio Papa Francisco, quando utilizou a expressão, abro aspas, safados, vagabundos, imundos e pedófilos. Por essas expressões, você já vê que o tom do discurso foi bastante irracional. E a nós, católicos, cabe lamentar e manifestar também a nossa solidariedade ao Papa, aos bispos da Igreja do Brasil, que têm se preocupado em favorecer a unidade da sociedade brasileira. De fato, a presidência da CNBB, que é ocupada atualmente pelo arcebispo de Belo Horizonte, Dom Valmor, logo se pronunciou, enviando uma carta aberta ao presidente da ALESP, que é o deputado Carlão Pinatari, que pertence ao PSDB, partido do governador João Dória, pedindo ao presidente da ALESP, o deputado Carlão, que tomasse providências, porque as palavras do deputado Frederico Dávila são excessivas, desnecessárias e ferem, não é, a própria imagem da CNBB e ataca sem necessidade o bispo Dom Orlando Brandes. Neste pronunciamento que Dom Valmor faz em nome da CNBB, ele diz assim, abro aspas para Dom Valmor: com ódio descontrolado, o parlamentar atacou o Santo Padre,
o Papa Francisco, a CNBB e, particularmente, o excelentíssimo e reverendíssimo senhor Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida. O parlamentar feriu e comprometeu a missão parlamentar, o que requer imediata e exemplar correção pelas instâncias competentes. Se pronuncia dessa maneira o presidente da CNBB, Dom Valmor. Logo em seguida, já numa sessão da Alesp, o presidente Carlão Pinhatari lamentou o fato, pediu desculpas e manifestou que toda a Alesp deseja contribuir para a unidade do Brasil, para o bem, para a verdade, que são valores que prescindem, não é, Erivan, a pertença religiosa, são valores que dão corpo ao exercício da cidadania. Então, veja, seja a Igreja do Brasil, seja o presidente da Alesp, entende que a unidade, esse sentimento que une os cidadãos em torno do bem ou dos valores, deve prevalecer para além do conflito que pode surgir entre as várias instâncias, não é, que dão vida à sociedade civil e da qual a Igreja é uma das instâncias que participa e fomenta os valores do Evangelho na sociedade. A nós, como católicos, cabe fazer coro com Dom Valmor, pedir as devidas providências, lamentar o excesso, não é, do discurso proferido por este deputado e, ao mesmo tempo, não esquecer aquilo que diz o Papa Francisco. Os conflitos eclodem no tecido da sociedade, mas a forma a forma melhor de enfrentá-los é assumi-los e olhá-los de frente e procurar vias de solução, procurando desenvolver a comunhão nas diferenças. Porque pensar diferente, ter uma outra ideia de sociedade e ser crítico em relação a determinadas manifestações ou ações é próprio da democracia, né? É próprio da democracia. E nós podemos dissentir, Erivan, seja de uma personalidade religiosa, de uma personalidade jurídica ou de uma personalidade do executivo ou do legislativo, podemos discordar sem perder a elegância, sem perder o cavalheirismo. Sem perder o respeito. Sem perder o respeito, né? Sem descer a um palavreado que não se coaduna com um membro da Assembleia Legislativa do Estado mais importante da Federação. Inclusive, essas expressões, essas palavras assim pesadas, né, é como se fosse a ausência de argumento, né, para promover o debate sadio, né? Porque o debate sadio é importante, ajuda, né? É uma estratégia que se lamenta. Quando não se tem substância, não é, no debate, se parte para as ofensas de tipo pessoal, procurando ferir a dignidade daquele que se opõe à minha pessoa. É necessário enfrentar quem usa desse tipo de artifício e, ao mesmo tempo, né, recordar, como diz o Papa Francisco, que na sociedade é preciso desenvolver a comunhão nas diferenças, porque a Igreja não tem, a Igreja Católica, da qual eu faço parte, não tem a pretensão de eliminar as diferenças, mas de aceitá-las e criar um espaço de diálogo e de comunhão e de convivência saudável. Que eu me lembro, eu confesso que não recordo agora qual é exatamente a citação, mas o próprio São Paulo diz que, em uma certa feita, que é preciso suportar, porque tem aquilo que, em tese, a pessoa não consegue aceitar, mas é preciso suportar. E o apóstolo diz suportar em amor, com amor, né? Isso. Então, isso que o senhor acaba de falar, né? O fato de o deputado discordar da manifestação do Dom Orlando Brandes, não dá a ele o direito, pelo menos, à convivência social, que possa ser uma convivência edificante, esse tipo de manifestação que é, sob todos os aspectos, reprovável, né? Isso. Então, nós, como católicos, não é, devemos nos colocar ao lado do presidente da CNBB e defender não apenas o arcebispo e o Papa, mas defender toda pessoa que tem, por causa dos seus pronunciamentos, das suas opiniões, a sua dignidade violada, a sua honra, não é, violada. Isso não convém em nenhuma instância da nossa sociedade. Padre Flávio, para concluir, o que o senhor espera que ocorra daqui para frente, relacionado com essa questão tanto da CPI,
qual é a sua expectativa pessoal, como também aqui já houve um pedido aí de desculpas à presidência, né? Provavelmente o que eu tenho observado nesses últimos dias é que esse deputado ele praticamente se recolheu, né? Porque, de fato, como se diz em italiano, né, ele fez ele saiu feio na fita, na fotografia, não é? O tiro saiu pela culatra, porque setores da sociedade, sobretudo setores que não têm uma motivação religiosa, logo se manifestaram contra os seus excessos. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo um momento de radicalismo na sociedade brasileira. Mas, nesse caso, prevaleceu o bom senso e a razão, tanto da parte dos homens públicos como daqueles que são os condutores, não é, da religião, sobretudo da Igreja Católica. Quanto à CPI, como cidadão, eu espero que as instâncias, não é, que vão dar continuidade ao trabalho dos senadores, acolham o relatório e, de fato, chamem às barras do tribunal aqueles que tiveram alguma falta, alguma responsabilidade por omissão ou porque desejavam colher lucros para si mesmo e terminaram, né, por desconsiderar o conjunto da população que tanto sofre e continua a sofrer por causa dessa pandemia que vitimou mais de 600 mil pessoas. Então, que aqueles que são responsáveis pelas situações de sofrimento, de fato, não é, respondam diante da lei, assegurando a eles, não é, a lisura de um processo de defesa, como o judiciário propõe para todos os cidadãos. Padre Flávio, aqui no chat da TV Centro-Sul, algumas pessoas interagindo, aqui Valdo Bezerra, José Ramiro, Adácia, Neuma Menezes, Bernadette Carvalho e também Francineide Monteiro. Muito bem. Estão acompanhando, né? Então, obrigado a quem está interagindo conosco e na próxima semana nos encontramos novamente aqui a partir do meio-dia no Jornal da Centro-Sul.